Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos por uns segundos, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e pedindo que possamos ter um melhor entendimento das palavras do Evangelho, que possamos nos fortalecer nesse Evangelho, que possamos nos consolar com esse Evangelho e que ele hoje possa ir diretamente aos nossos corações,
aquilo que nós necessitamos ouvir, nos fortalecer, e que o Mestre Jesus possa estar conosco neste momento, a espiritualidade amiga, nos fortalecendo e principalmente nos dando um entendimento para que ela possa nos ajudar nessa nossa caminhada, que esses ensinamentos possam nos fortalecer nessa nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes do programa Momento Espírita, que é transmitido pela Rádio Termal todos os sábados de manhã. Então, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis, o conhecido Cefa, e estou aqui para aprender, porque quem está estudando é o primeiro, né, com os ouvidos bem próximos à fala, que consegue aprender. E veio para mim como instrução, né, abrindo o Evangelho, e veio a abertura a esmo, né, acredito que orientada pela espiritualidade, um tema que é muito necessário. Eu vejo que, para mim, sempre serviu como roteiro, né, a qual eu preciso aprender tanto ainda sobre esse tema, e estou aqui agora a estudar um pouquinho, ler e comentar, conforme eu entendo, né, para que possa auxiliar a cada um dos ouvintes de alguma forma. Então, o dever fala o seguinte: ele foi ditado por Lázaro em Paris em 1863. Eu não vou ler ele todo, que ele é bem comprido esse trecho, mas ele fala o seguinte: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime provisão de Deus, que quer que os seus filhos instruídos pela experiência comum não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez de alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que sempre cumpre o seu dever ama Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É um só juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das suas etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno,
que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então, veja, que importante esse tema, né? E ali fala que o dever, ele vem desde os ignorantes aos sábios. Então, ele nos chama, e é um caminho. Então, tem uma mensagem no livro Minutos de Sabedoria que ela fala disso, bem, um tema relativo a isso, que não devemos confundir com cultura com sabedoria, porque a cultura, ela vem de fora para dentro, penetra os olhos, os ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce dentro de nós e se exterioriza, surge no coração. Isso pode ser adquirida por um meio de meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria, se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. Grandes verdades. Então, essa verdade que Jesus dizia, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Essa verdade é que temos que refletir o cumprimento desse dever. O que é o cumprimento? É uma saudação ou ação agindo nessa forma de nos mudar e tentar mudar o mundo com o nosso exemplo. Não tentar também impor ao nosso irmão, querer corrigir, querer reprimir as atitudes do nosso irmão, não podemos, porque ele está ainda no entendimento desse dever, numa evolução acerca ao entendimento, num grau evolutivo que não, de repente não consegue cumprir. Então, o cumprimento é ação, devemos cada um fazer essa ação para compreender o comprimento, o tamanho, a extensão, a dimensão, a medida que Deus espera de nós. De repente, nesse teor de tamanho, Deus espera muito mais de nós. Então, desde o ser ignorante ao sábio, desde o pequeno ao alto em estatura, Deus nos chama a todos, né? Como chamou ao pequeno, o cobrador de impostos, né? Na árvore, e ele disse, desça, venha comigo. Então, o caminho é para cada um, e temos que estar atentos ao chamado de Deus, que ali Jesus olhou e disse, venha, modifica a tua vida. E o dever, ele chamou ele para mudança. Cabe a cada um de nós compreender esse mesmo caminho de Zaqueu, um pequeno homem que tinha muitos recursos financeiros, mas tinha cultura, como falei ali no Minutos de Sabedoria, mas não tinha a sabedoria. E ali, naquele momento, ele compreendeu a grandeza da energia de Jesus, a grandeza das ações, do amor, e o dever nos chama a isso, é uma obrigação moral. E ele pede o nosso livre-arbítrio, nos chama para, ali fala diante das tentações, não cairmos nas tentações, né? Então, tem muitas tentações nesta vida que nos levam a dores. As viciações são muitas nesta caminhada de provas, de expiações, e cabe a cada um de nós, diante da dor, enxergar, né? Todos somos pequenos ou grandes, e todos nós sofremos igualmente a dor, e ela é uma providência de Deus para olharmos para o outro com empatia, com respeito, com benevolência, com caridade. Então, até uma oração vai servir nesse dever como caridade a esse irmão. Até um olhar, de repente, em certos momentos de compaixão, que aquele irmão está tão adoecido, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, psiquiatricamente. Então, as dores são inúmeras, as dores, enfermidades na alma, onde tantos irmãos já estão na pátria espiritual, se vinculam a esta dor também,
cabe a nós agirmos com compaixão. E quando este irmão pedir ajuda, estamos dispostos com dever a auxiliar, com uma palavra fraterna, com um sorriso, com um abraço, estendendo um olhar benevolente que Jesus pede, um olhar indulgente, sem tanta apontação de dedo, um olhar que não julga, um olhar que sabe ser compreensivo, mas manso, prudente, com cautela na fala, com cautela nos gestos, com cautela no julgamento, que o julgamento ele derruba os seres. Então vamos tentar compreender esse dever na caminhada, porque o dever ele é uma bravura da nossa alma. Ele vem para enfrentar as angústias, e ele também pode ser austero, mas também é brando. E ele pode dobrar-se diante das circunstâncias doídas, como o próprio bambu. Eu cito o bambu quando todos estamos juntos, como na casa espírita, irmão em fraternidade, que se unem ao bem comum, como os apóstolos, o bambu não se quebra. E nós somos assim quando estamos unidos. Jesus dizia, onde houver 2 em 3, em meu nome ali eu estarei. Mas busquem o caminho da renovação, né? E o que devemos também compreender é ser inflexível diante das tentações. Jesus pedia, orai, vigiai, compreendei que não estão sozinhos nunca, estão cercados por uma série de testemunhas. E conforme as nossas ações, essas testemunhas são benevolentes, são nossos anjos guardiões, nossos protetores, ou conforme a conexão, se cairmos em vibrações doentes, essas conexões também são doentes. Então, nos tentam induzir às viciações, seja do que viciação for, mas cabe a nós usarmos de cautela, usarmos da sabedoria que essa mensagem pede no dever para conosco, nos amando, também amando ao irmão. Então, ela fala nessa mensagem, ama a Deus mais do que as criaturas, porque quando nos amamos, cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, estamos amando a Deus. E as criaturas mais do que a si mesmo. Então, o caminho é longo, né, meus irmãos? Para seguir bem essa mensagem profundamente, ela é difícil. Ela é bem difícil de ser compreendida, de ser vivenciada, mas como Jesus dizia, um passo de cada vez. Sigam-me. Sejam também pacientes para com o irmão, mas também conosco, indulgentes para conosco, com as nossas ainda tantas limitações, mas vamos nos abraçar, abraçando ao Pai com oração, buscando Jesus com esse contato através dos estudos, como eu estou estudando esse evangelho, o evangelho tão abençoado, a Casa Espírita oferece tantos estudos, tem o estudo do evangelho, tem o estudo do Livro dos Espíritos, tem o estudo do céu e o inferno, da mediunidade. Então, meus irmãos, tem tantas outras obras literárias que vão poder auxiliá-los. Tem hoje em dia na internet, usando proveitosamente, através do dever, tantos conteúdos, né? Seja espíritas ou cristãos, que vão trazer a renovação ao nosso olhar físico, mas principalmente o olhar espiritual. Que tenhamos Jesus, como Jesus pede, alegria. Nos momentos de angústia, de aflição, buscamos a oração, mas também buscamos a renovação. Eu sempre gosto muito da música. Para mim, a música é um medicamento nesse dever, porque ela me acalma, ela me alegra, ela me motiva. Então, é uma dica para cada um também seguir o seu dever diário. Temos inúmeras obrigações nos nossos lares, nos nossos trabalhos, onde nos é dado o pão, mas em cada um o dever nos chama à compreensão
não só no material, mas no espiritual, na conjuntura do todo, na casa espírita, né? Quem é um trabalhador de casa espírita, sejamos mais ser amável, mais ser indulgente, paciente, mais ser tolerante, mais ser misericordioso, perdoando, mais ser feliz, porque a caminhada nos pede a felicidade. O Evangelho nos diz que a felicidade verdadeira não é deste mundo, mas estamos no caminho quando estamos seguindo as lições de Jesus, as pegadas que são luminosas dele, com essa luz grandiosa nos instruindo, favorecendo os recursos carecidos de bem-querer para conosco, para com o irmão, compreendidos para com felicidade que há de nos esperar lá na frente. Então, o caminho nos pede um olhar encantador para a vida, mesmo no momento da total dor, porque sabemos que nunca estamos sozinhos, a ciência nos favorece, temos que buscar os recursos a qual a medicina nos oferta, mas principalmente a medicina espiritual que está nos esperando, nessa confiança que nos chama quando temos fé, a esperança que ali na frente, como dizia Chico, que recebeu uma mensagem de Maria, nossa mãe, tudo passa, os dias de alegria, os dias de tristeza, e tudo se renova. A natureza nos dá exemplo. Então, um dia tem destruição com vendaval, com tempestade, mas no outro já vem a bonança do sol para ir dando a renovação a tudo, colocando tudo no seu devido lugar. Mas tudo tem um porquê, porque Deus tem propósitos para a nossa vida. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é caminho que nos chama à vida nova. Então vamos crer, vamos favorecer a nossa alma, favorecer o progresso nosso e do irmão dia a dia, quando estamos numa ligação mais viva com esse dever, do bem viver. Então, agradeço a cada um, meus irmãos, essa mensagem ela é muito rica. Eu teria que estudar muito mais, me aprofundar muito mais, para tentar falar um pouquinho, mas o pouquinho que eu compreendi e tento compreender nas lições que ela me traz, eu passei a vocês. Agradeço a paciência de me escutarem e peço que Jesus ilumine a cada um, abençoe e fortaleça para que sigam essa luz grandiosa, compreendendo o dever que é eterno nessa caminhada em busca da evolução. Beijo grande no coração de cada um. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus
no morrer de febris esperanças. Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir. Sinto, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço, Deus, no murmúrio das águas dos rios. Vejo, Deus, no furor de ciclones bravios. Sinto, Deus, no cantar matinais dos pardais. Ouço, Deus, no lamento de pobres mortais. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus, fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar e assim levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus.
Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber, a vida é tão rara.